final, quais são os cuidados que todo fisioterapeuta deve ter ao atender a gestante. Se você atende drenagem linfática, atende pilates com as grávidas, se você é fisioterapeuta pélvico e cuida de grávidas, esses 5 cuidados essenciais você precisa ter em todos os seus atendimentos. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Bettina Foscarini, eu sou coordenadora da pós-graduação em fisioterapia obstétrica aqui da Escola Materna. Inclusive, se você é físio e gostaria de se especializar em obstetrícia, clica aqui embaixo no link que tá aparecendo na descrição, porque você pode ver se tem alguma turma aberta para nossa pós-graduação em fisioterapia obstétrica. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clique em gostei, porque dessa forma você não perde nenhum conteúdo novo que a gente aqui da Escola Materna produzir para você que é fisioterapeuta e atende gestantes e quer sempre entregar o melhor atendimento para sua gestante. Então clique em se inscrever e em gostei no vídeo. Bom, então bora pro conteúdo. Quais são os 5 cuidados essenciais que você precisa ter junto com o seu atendimento de uma gestante? O primeiro de 5, o mais óbvio de todos talvez, tem a ver com a higienização. Principalmente se você atende fisioterapia pélvica, se você faz alguma abordagem que esteja ali mais em contato com as vias íntimas dessa paciente, você precisa ter um cuidado redobrado com a higienização dos materiais, com o uso de material descartável, com sempre esterilizar os seus equipamentos. Até se você faz uma drenagem linfática, uma massagem nessa gestante, você sempre precisa tomar cuidado para que a área esteja bem higienizada, que não tenha nenhum corte, e isso te ajuda a evitar qualquer percalço. Por quê? Porque a gente tem que se certificar, preencher os nossos prontuários, tudo isso para garantir uma conduta protegida como fisioterapeuta, porque tudo geralmente recai nos ombros do pobre fisioterapeuta. Se algo de errado acontecer com essa paciente, pelo menos você tem aí garantias de que a sua parte você fez para evitar aí algum tipo de infecção na sua gestante, certo? O segundo cuidado, e esse aqui eu falo para todas as fisioterapeutas, que tem a ver com condutas como profissional da saúde, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós podemos ser incriminados, né? Podemos ser processados judicialmente na vara lá criminal se a gente fizer qualquer conduta que não seja baseada em evidências científicas. Se você, na sua prática clínica, faz aí condutas que não são, né, são só baseadas na sua experiência pessoal, eu realmente discordo disso, não acredito que isso seja uma conduta adequada, porém, no caso das gestantes, as gestantes elas precisam de muito mais atenção quanto a isso. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente em função de maior número de violência obstétrica, de descaso frente às gestantes, a gente está amadurecendo as gestantes quanto à questão judicial, a proteção dos direitos dela. E um dos direitos que a gestante tem é que o profissional sempre entregue condutas que são baseadas em evidências, que o profissional da saúde não submeta elas, as gestantes, a condutas que não têm aí benefício comprovado, que não tem aí, inclusive, uma proteção de que não vai colocar elas em risco, não vai colocar elas gerando um malefício. Então, se você atende gestante, se proteja fazendo sempre condutas baseadas em evidência, principalmente não fazendo aquilo que não tem respaldo científico. Então, eu vejo aí muitas pessoas aplicando eletroterapia, aplicando condutas que a gente talvez não faça nada de errado na gestante, mas por não ter respaldo científico, eu quero proteger vocês. Eu sou uma professora aqui, eu quero proteger as minhas alunas, as minhas fisioterapeutas e também não colocar essas gestantes em risco. Então, não faça nada que não tenha respaldo científico com as suas gestantes. Uma outra questão, e essa aqui é em especial para as fisioterapeutas pélvicas, tem a ver com pedir sempre uma solicitação de integridade do colo do útero, com uma solicitação, um parecer de integridade cervical uterina. Por quê? Porque as nossas condutas, elas são muito seguras, porém, quando a gente tem ali, ó, escrito um documento do médico dizendo que esse colo do útero está íntegro, está grosso, está fechado, então, tudo isso nos protege para que a gente comprove que se essa paciente, por acaso, entrar em trabalho de parto prematuro, você estava respaldada de que esse exame de toque, esse exame de imagem que a gente não tem capacidade de analisar, você terceirizou essa responsabilidade e você estava aí assegurada, né, da segurança dessa questão. Mas principalmente pela sua paciente, porque às vezes a gente não pede esse tipo de documento e aí a própria paciente nem sabia que estava aí com uma fragilidade do colo do útero e a gente acabou ajudando ela a descobrir.
É claro que eu falo aqui para proteger o fisioterapeuta, mas sim, o mais importante aqui é proteger a sua paciente. Então, eu ensino todas as minhas alunas, inclusive no nosso programa de pós-graduação, eu ensino, eu mostro, eu compartilho com vocês o meu próprio documento, que eu sempre solicito esse parecer para o médico, e isso também faz com que o próprio médico te veja. Poxa, essa fisioterapeuta é diferenciada, essa fisioterapeuta ela tá preocupada com a saúde mesmo, com beneficiar e não prejudicar essa gestante que nós temos aí, essa paciente que temos em comum. Outro cuidado que a gente tem que ter junto com as nossas pacientes são obedecer aqueles critérios absolutos de parar o atendimento junto com a paciente. Então, se você tem uma paciente que está tendo sangramento íntimo, se você tem uma paciente que está em trabalho de parto prematuro, se você tem uma paciente que está aí com uma frequência cardíaca elevada, se você tem uma paciente que está sentindo palpitação, né, aquela sensação desconfortável do batimento cardíaco, se você tem uma paciente que está com uma pressão que está 140 por 90 ou mais, né, a partir de 140 por 90, isso já é um critério de você parar tudo que você está fazendo e indicar que essa paciente vá para o centro obstétrico, converse com seu médico, se ela não tem um médico de referência, que ela busque o plantão, porque isso são critérios de risco. Então, não atender pacientes que estão aí tendo algum tipo de sinal de que algo está errado. Vocês também são porta-voz para educar essas pacientes, para que elas saibam reconhecer quando elas têm que buscar esse tipo de atendimento. Não espere que seja com você que aconteça. E por último, mas não menos importante, eu diria que é talvez o principal de todos os cuidados que você tem que ter, que é o seguinte: todas nós nascemos de uma mãe, todos nós conhecemos alguém que ficou grávida, talvez você já tenha ficado grávida também. Então, todo mundo tem uma opinião sobre gestação, todo mundo tem aí um embasamento de experiência mesmo sobre gestação, sobre parto, sobre tudo isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, assim como você tem as suas próprias opiniões, a sua paciente também tem a sua história, tem as suas crenças. E hoje em dia, quando a gente fala de parto, existe sim defensores do parto normal, existem cesaristas que demonizam o parto normal, mas a gente sempre tem que ser aquele profissional que está no caminho do meio, que não imprime seus próprios valores, as suas próprias opiniões, mas que principalmente acolhe os valores e as opiniões da sua paciente. O nosso trabalho, como assim, de forma bioética mesmo, é mostrar para a paciente os prós e contras do parto normal, prós e contras da cesárea, prós e contras de todas as condutas que essa paciente recebe e bioeticamente transferir para ela a decisão e não julgar essa paciente pela sua decisão. Eu tenho muitas pacientes no consultório que me buscam, por exemplo, tem um escape de urina, mas não quer de jeito nenhum ter parto normal. Então, ela tem que se sentir acolhida no meu consultório para que eu, no meu atendimento, ajude ela no escape de urina e não tente convencer ela de que o parto normal é melhor. O meu trabalho é falar para ela os prós e contras de cada um dos tipos de parto, preparar elas para esse tipo de questão e ajudá-la. Da mesma forma, se uma paciente é muito radical de parto normal, o meu trabalho não é dizer para ela que o parto normal é a coisa mais horrível do mundo, porque talvez você tenha passado por um parto normal traumatizante. Não, pelo contrário, o meu trabalho é mostrar para ela que talvez ela vá precisar de uma cesárea, que ela não pode odiar a cesárea, mas que eu vou fazer de tudo para ajudá-la a chegar nesse objetivo de ter o seu parto normal. Então, ó, o último cuidado que você tem que ter é um cuidado de ser ético. E ser ético é respeitar os valores da sua paciente. Então, revisando aqui, a gente tem que sempre ter um cuidado excessivo com a higienização, a gente tem que sim fazer condutas muito baseadas e respaldadas pela ciência, nós temos que pedir sempre uma solicitação de integridade do colo do útero, temos que cuidar daqueles alertas que fazem a gente interromper o atendimento e encaminhar essa paciente para um plantão, para atendimento médico. E por último, mas não menos importante, eu diria até que mais importante, é respeitar os valores da sua paciente. Se você gostou desse conteúdo, já clica aqui em gostei, se inscreve no canal, comenta pra mim como é que anda a sua experiência junto com as gestantes e nos vemos no próximo vídeo.